Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Cavalcante e hoje nós vamos estar dando início aí a mais uma série de vídeos falando sobre o Kubernetes. Eu trouxe esse tema aqui para esse canal porque eu vejo que grande parte dos profissionais do mercado ainda não entendem muito bem referente ao Kubernetes. E o Kubernetes é um que está tendo uma alta demanda no mercado porque ele vem se tornando cada vez mais popular e vem se tornando, de fato, um padrão que as empresas vêm adotando. Então, o profissional que entende de Kubernetes, que entende, que tem esse background referente ao desenvolvimento, sabe o que é um cluster, como criar ali os seus pods, como fazer deploy das suas aplicações, ele se destaca no mercado. Ele realmente alcança ali as melhores posições, os melhores salários dentro do mercado. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo, né? Me ajudem aí, deixem seu like, comentem, compartilhem esse vídeo, né? E aproveitem. E também deixem os comentários o que vocês estão achando, o que pode melhorar, o que pode ser feito de melhor, né? Que eu também aceito todo e qualquer feedback, viu? Então, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo, que comentar, que curtir. E vamos dar início aí falando um pouco sobre o Kubernetes, né? O que é o Kubernetes? Eu preparei alguns slides aqui, eu vou estar falando um pouco, né, da teoria do Kubernetes e logo após isso a gente já vai colocar a mão na massa, porque a ideia minha mesmo aqui é trazer um pouco da teoria e mais a prática. Eu vou estar fazendo essa série de vídeos, né, com o Kubernetes local, né, a gente vai criar os nossos clusters localmente com KAI, ou seja, nós não vamos ter custo algum para aprender todos os recursos que vão ser apresentados nessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre o Kubernetes. E a ideia realmente é essa, para que você possa praticar hoje, a partir de hoje, com custo zero, sem gastar nada. Você só vai precisar ter uma internet e a sua máquina local aí na sua casa. Porque eu vejo muitas pessoas impedidas de talvez começar a estudar o Kubernetes, pensando que é algo caro, que vai ter que gastar com nuvem, com AWS, com EKS, mas o Kubernetes hoje em dia você já consegue desenvolver ele na sua máquina local, colocar alguns conceitos aí do Kubernetes em prática, para quando você tiver realmente que adquirir esse conhecimento na nuvem, a sua curva de aprendizagem vai ser muito menor, pois você já vai ter praticado na sua máquina local, já vai entender o que é um cluster, o que é um pod, o que é um service, entre outros recursos que o Kubernetes pode oferecer, e já vai ter uma adaptação bem melhor. Porque quando você vai para a nuvem de cara, assim, sem ter esse background antes, é bem complicado, você acaba saindo muito mais custoso, você gasta mais, e eu creio que a curva de aprendizagem é muito maior. Então, quando você faz as coisas on-premise, né, que a gente chama, na sua máquina local, cria um cluster localmente, eu acredito que seja um pouco mais fácil depois de você se adaptar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é o Kubernetes. O Kubernetes ele é uma plataforma open source, né, que orquestra containers, tá? Automatizando o deploy, escalabilidade e gerenciamento de aplicações. Ele ajuda a manter serviços altamente disponíveis e escaláveis, pessoal, por meio de recursos como Health Check, Auto Recovery e escalonamento automático. Criado pela Google e mantido pela Cloud Computing Foundation, a CNCF, né? É o padrão da indústria para orquestração moderna. Então, nada mais é que o Kubernetes é uma plataforma para orquestrar os containers. Enquanto você está em grandes empresas que têm muitas aplicações, elas vão ter muitos containers rodando, muitas aplicações containerizadas rodando. Isso acabou aí se tornando um grande desafio para o pessoal de infraestrutura para manter isso, né? Como você pode manter milhares aí de aplicações, às vezes tem empresas aí que tem muito alto de aplicações rodando, muitos containers rodando, né? E você ali acabava meio que no caos, porque você não conseguiria manter tudo isso em pé sempre, né? Então, o Kubernetes ele veio realmente para facilitar de uma forma bem rápida, né, essa demanda de ficar monitorando, deixar a aplicação sempre disponível e escalável também, né? Então, o Kubernetes ele tem vários recursos aí que ele aprimora aí essa experiência, digamos assim, né, de manter a infraestrutura aí da sua aplicação. Então, a ideia do Kubernetes realmente é essa. Ele foi criado pela Google inicialmente, né, e está sendo mantido aí pela CNCF. Eu vou passar aqui para o próximo slide, que a gente vai falar um pouco aqui sobre a menor unidade do Kubernetes, né? Quando a gente fala do Kubernetes, a gente vai apresentar aqui os recursos que tem dentro do Kubernetes. E a menor unidade aí seria o pod, né? Então a gente vai ver aqui um pouco sobre o que é um pod. O pod ele é a menor unidade executável do Kubernetes e ele contém, né, dentro deles os containers, tá? Então ele executa esses containers. Dentro de um pod pode existir, né, um ou mais containers. Não necessariamente você precisa ter um só. Então, vamos pegar, por exemplo, essa imagenzinha que eu deixei aqui do lado, né? Vamos imaginar que essa caixa externa seria o nosso pod, e essas caixas menores que estão aqui poderiam ser os nossos containers, né? Se tiver mais de um, ou poderia ser uma caixa só também, não tem problema algum, tá? Então, a função do pod realmente é gerenciar esses containers que estão dentro dele, tá? Uma outra característica que a gente pode trazer falando sobre o pod é que todos os containers que estão dentro do pod, eles compartilham os mesmos recursos. Então, ele vai ter o mesmo endereço de IP, porta, volume de armazenamento, né? Então, todos os containers, né, que estão dentro do pod, por exemplo, aqui, vamos supor que tem essas três caixas. Então, essas três caixas, elas utilizam o mesmo IP.
elas utilizam a mesma porta e elas utilizam o mesmo armazenamento, tá? Então, isso é uma das coisas, uma das características que um código tem, né? E que é importante a gente saber. E por último, a gente tem também que é o ciclo de vida de um pod. Então, eles são efêmeros, né? Quer dizer isso, que eles podem, o Kubernetes pode criar, recriar, destruir e reiniciar, né? Aí automaticamente. Por que é importante a gente saber essa característica de um pod? Porque muitas vezes, né, quando a gente está subindo um pod dentro do nosso cluster, pode ser que ele falhe por algum motivo, por determinada razão, e automaticamente o Kubernetes ele tenta recriar esse pod, ou ele vai tentar reiniciar, né? Se não der certo, ele vai recriar com todas as configurações que já estavam pré-definidas inicialmente. Então, é legal é isso, que ele sempre vai manter a sua aplicação no ar, independente de falhas ou não. Porque se houver falha, né, for um motivo de infra mesmo, não for um erro de código, ele vai estar ali restaurando a sua aplicação até ela estar num estado saudável de vida, né? Então, pessoal, para não ficar só nas minhas palavras, essa aula, eu gosto bastante de mostrar um pouco da teoria e já colocar em prática alguma coisa, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai preparar o nosso ambiente para a gente poder estar criando aí os nossos primeiros cluster, criar um pod, né? Ver o que é um pod dentro do cluster e como gerenciar ele. Então, eu vou sair um pouco aqui do slide. E a primeira coisa que a gente tem que ter instalado na nossa máquina para poder executar um cluster sub Kubernetes, né, com KIND, seria o próprio Docker. Então, eu baixei aqui na minha máquina o do Windows, né? Você clicando aqui, ele leva para a página oficial do Docker. A instalação é bem tranquila, tá? Você baixa ali um executável, né? Eu estou aqui no sistema Windows, mas acredito que para os outros sistemas seja a mesma coisa. É só baixar aqui o executável e ir lá no install, próximo, né? Next e finish, né? Que aí ele vai abrir esse programinha aqui do Docker. Tá? E aí você vai fazer um login. Se você não tem. Então, pessoal, aqui a gente já instalou o nosso Docker, né? Quando vocês instalarem ele, ele vai aparecer nessa tela aqui. Provavelmente não vai ter nenhum container, nada ainda criado. E vocês vão ter que fazer o primeiro login, né? Você vai solicitar um login, se vocês não tiverem, é tranquilo, só criar uma conta ali que vocês já podem estar usufruindo aí do Docker, tá? E aqui eu abri meu VS Code, né? Criei uma pastinha aqui chamado curso de Kubernetes, onde a gente vai estar utilizando, né, para fazer aí todos os conteúdos desse curso. Essa pasta não tem nada por enquanto. Se vocês olharem aqui na minha máquina, até criei ela aqui, tá vazia. Então, só abri aqui no VS Code, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer, até para orientar, facilitar a vida de vocês e a minha também, né, é criar uma pasta chamada tutorials. Tutoriais, vamos deixar tutoriais. O que essa pasta tem como intuito, né? Eu vou criar aqui dentro para vocês todos os arquivos MD, com toda a explicação da aula e o passo a passo do que a gente vai fazer na aula. Então, como essa aula de preparação de ambiente, eu vou deixar um arquivo aí para vocês poderem ler essa documentação e realizar na máquina de vocês sem ter muitas dificuldades, né? Então, eu vou estar deixando no link aqui abaixo dos vídeos, o link do repositório Git, né? Onde vocês vão poder baixar esse código e colocar em prática na máquina de vocês. Então, eu vou colar aqui um arquivo que eu criei aqui para a primeira aula, que é referente à instalação do Kind, né? Vou até deixar aqui. E esse vai ser aqui, a gente vai seguir o passo a passo aqui juntos, para vocês verem como que vai ser feito realmente. Então, como ele é um MD, né, um Markdown, a gente consegue ver a visualização dele dessa forma. Então, o primeiro passo aqui, ele fala um pouco sobre os pré-requisitos para você poder criar o cluster, trabalhar, que é como eu falei, ter o Docker e ver se ele está executando. Como é que você sabe se ele está executando ou não? Aqui, você consegue ver esse ícone da baliazinha aqui, né, da Docker Desktop Running. Ou aqui, no próprio Docker, se ele estiver aberto, você já sabe que ele está executando, tá? Eu já deixei aqui os comandos, né, para instalação da ferramenta do kubectl. Então, para você verificar se você tem o kubectl ou não instalado na sua máquina, você pode abrir um terminal aqui do VS Code, né, e executar esse comandinho aqui. Ele falou que eu não tenho instalado. Então, o Windows, né, que é o meu caso, no sistema operacional, eu vou executar esses comandos. Eu deixei aqui também para Linux e Mac, tá? Aí vocês verifiquem qual é o sistema operacional de vocês. Então, eu vou mandar executar aqui. Ele vai vai baixar, né, o programa aí do kubectl. Ele vai mover, criando uma pasta lá no meu disco local C, do exe do kubectl, e aqui ele vai mostrar a versão, né? Então, a gente vai estar usando a versão aqui 1.29.0 para esse curso. Então, se eu vier aqui, ó, dentro do meu disco local C, né, a gente vai ter aqui a pastinha do kubectl. Só deixa eu dar um upgrade aqui. Aqui, ó. E dentro dela vai ter o exe, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o kind. Então, vocês vão abrir o terminal, executar esses comandos aqui, e ele vai criar a pastinha lá no disco local C para o kind. E seria essa pastinha aqui. Ok? Tendo esses dois caras instalados, né? Então, eu não vou executar tudo de novo, porque eu já tenho instalado aqui, mas eu posso mandar aqui no version.
Ah, deixa eu apagar o digital aí. Find menos version. Escrevi errado, né? Aí, eu vou estar usando a versão 0.25.0, tá? 0.25.0. Feito isso, a gente já vai ter as três ferramentas principais para poder trabalhar com o nosso cluster, para poder criar o cluster, que seria aquela teoria que eu expliquei ali nos slides. Então, a gente tem o Docker, tá rodando, a gente tem o kubectl, que é a ferramenta que administra aí os clusters, né? E a gente vai ter o Kind. Então, como que a gente faz, né, para criar um cluster? Então, a gente pode criar através desse comandinho aqui, eu vou estar digitando, que é para... Eu sugiro você digitar também, não só copiar e colar, porque é para memorizar os comandos. Então, né, a gente vai colocar aqui, ó, kind, create, cluster, menos name, e aí você passa o nome do cluster, né? No exemplo eu coloquei meu, faço cluster. Aqui, tipo, ele vai falar aqui, e aqui eu já deixei também, né, o comando de entrada e a saída que é esperado. Pode ser que mude? Pode, mas geralmente é algo mais ou menos assim. Então aqui ele está criando o nosso cluster, né? A gente vai aguardar alguns segundos aí para ele criar. Bom, beleza. Ele criou aqui um cluster pra gente, né? Então, a gente recebe essa mensagem aqui informando que foi criado, né? E aí a gente pode ver aqui o próximo passo, né? A gente pode validar o cluster procurando os nodes que tem dentro dele. Então, a gente usa aqui o nosso kube cpm get nodes. E aí a gente vê que ele tem um control plane, né? Que seria o nó que gerencia tudo aí. Eu vou falar um pouco dele, um pouco mais sobre os nodes na próxima aula, né? Que essa aula é mais sobre a configuração do ambiente. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns comandos úteis, né, que eu deixei aqui para gerenciar o cluster como um todo. Então, aqui o comando para obter os clusters, aí você traz todos os clusters que estão instalados na sua máquina. Você tem um exemplo de saída, claro que talvez não vai estar assim, né? Talvez tenha só o meu cluster, que foi o que a gente acabou de criar. Aqui para obter, né, os nodes que estão instalados no seu cluster, inclusive se referenciando pelo name, né? Que acaba facilitando aí para você buscar, que às vezes você tem mais de um cluster. Então, quando você tem mais de um, você coloca o name que ele traz do que você está especificando. Para deletar o seu cluster, para criar com base em um arquivo de configuração, que eu acho que é mais viável, né? Tanto é que você não perde a configuração e define a quantidade de nós que você quer, entre outras configurações, como porta. Então aqui a gente está criando um cluster a partir de um YAML, né, um arquivo YAML, onde você fala quantos nós vai ter. Então você vai ter um nó para gerenciar de control plane e 3 nós de trabalho. Para carregar uma imagem Docker para dentro do cluster, isso daí nas próximas aulas eu vou estar mostrando como fazer também, né? Para acessar um container, e entre outras configurações, depois vocês podem estar dando uma olhada aqui nesse arquivo que eu vou estar subindo, tá? E aí eu já deixo lá tudo certinho para vocês. Então, nessa aula é isso. Eu queria mostrar realmente como que a gente prepara o nosso ambiente, né, para poder estar trabalhando com clusters, com Kind, Kubernetes, né? E mostrar como criar um cluster, deletar e algumas configurações dele, que foi o que a gente viu até nesse momento. Então, espero que vocês gostem. Deixe seu like, curta o canal. E na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os nodes, né? Os nós, aí, entre outras coisas, além do nodes. Então, obrigado e até mais. Até a próxima.